Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo sobre marcenaria. Hoje a gente vai entender a diferença entre criar e projetar. Você sabe que isso são situações diferentes? Que isso é diferente? Que criar não é o mesmo que projetar? Pois bem, eu sei que, na verdade, né, muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa, mas eu tô aqui para dizer que não é. Gente, não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes e hoje a gente vai entender por quê. Porque eu sei que no imaginário das pessoas, né, criar é projetar. Não é bem assim, tá? Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em desenho, criação e desenvolvimento de projetos de marcenaria, à frente do escritório que leva o meu nome, né, o Gabriela Grepp, há mais de 20 anos. E o tema de hoje do nosso conteúdo aqui, do nosso vídeo, é criar não é projetar. Então, você nem sabe, mas você cria e não sabe e não projeta. Parece um contrassenso, né? Parece um paradoxo falar isso, de que, como assim, Gabriela? Eu crio, eu estou projetando, né? Projetar não é a arte da gente criar, de ser criativo? Não, não necessariamente ao pé da letra, né? Pela semântica, não tem, são coisas diferentes. Então, criar, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui sobre criatividade, o criar, ele é no campo da ideia, né? Ele começa a se desenvolver, ele tem fatores que o levam a ser desenvolvidos, mas ele está no campo da ideia. E o projetar já está na ideia, já está no campo da concretude, né? Da gente concretizar, da ação. Então, um é um campo ainda abstrato, que é a criação, e o outro é um campo já mais materializado, que é da ação, né? Da execução. Por isso que criar e projetar não é a mesma coisa. E por isso que muitas vezes você acha que você está projetando lindamente e você está apenas tendo uma ideia e fazendo um 3D bem feito, com todas as texturas, luzes, câmeras, ângulos, etc. e tal. Mas você não está. Porque, na verdade, de fato, para a gente projetar, eu preciso entender, eu preciso ter conhecimento. Por quê? Como eu falei, projetar é a parte material, é a parte física, é a parte da execução da tua ideia. Então, enquanto você não consegue provar, comprovar, demonstrar essa ideia através de um projeto, você tem só uma ideia que vai ficar nesse campo do imaginário e não se tornará realidade. Então, mas para que eu consiga projetar, eu tenho que saber de técnica. Ah, Gabriela, tá muito difícil isso, tá muito esquisito isso que você tá falando. Simplifica aí que eu não tô entendendo nada. Vou tentar, gente, vou tentar simplificar. Né? É assim. Enquanto eu tô criando, eu tô tendo uma ideia para projetar. Então, a ideia, a criação, é o ponto de partida do projeto. O projeto em si, de verdade, é ele que garante que alguma coisa que você idealizou vai poder ser executada, vai poder ser feita, que ela vai se tornar palpável, que ela vai se tornar real. Então, o projeto, ele é a parte da execução, e criação, né? Criar é a parte da ideia, do intelecto, na verdade, do sensorial, do imaginativo, né? E os dois se complementam, mas não são a mesma coisa. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque enquanto você estiver só no campo da ideia, só no tempo da imaginação, você não vai estar projetando. E isso não é bom para o seu negócio. Gente, você não vai vender o seu projeto de marcenaria se você não souber como executar, Não é que você não vai criar, obviamente você precisa, é necessário, é essencial que você crie, mas você precisa sustentar essa ideia. E eu bato nessa tecla e vou bater nessa tecla incessantemente,
Por quê? Para que eu projete, eu tenho que entender qual é o tamanho do montante que eu tenho, que eu estou projetando na minha criação. Qual é o tamanho do montante que precisa ser colocado para que essa minha ideia fique sustentada. Por exemplo, qual é a profundidade de uma prateleira mínima para que ela não precise de apoio nenhum embaixo dela? Eu não quero botar mão francesa, eu quero fazer uma sustentação oculta. Qual é o tamanho que eu posso? Até que tamanho, até que dimensão eu posso fazer isso sem fazer ela envergar? Outra coisa, eu quero que eu tenho que ter 3 portas num canto, eu quero abrir 3 portas e elas vão se alternar no sistema. Qual é o sistema que vai me garantir isso? Quantos montantes e em qual posição esse montante tem que estar para que quando eu abra uma das portas no canto, eu não inutilize a outra, para que eu não dobre por cima da outra. Porque se eu dobrar por cima da outra, o que acontece? Eu vou rasgar, eu vou lapidar, eu vou trincar, né? Eu vou com aquilo, com o tempo que abre, a quininha vai bater e com o tempo eu vou danificar minha marcenaria. Então, eu preciso entender aonde é que a ferragem vai entrar, qual é o tamanho, como é que parafusa. Eu preciso entender tudo isso. Isso é projetar. Essa é a parte de projetar que eu tanto bato na tecla, que a gente precisa saber, que a gente precisa ter conhecimento. Porque combinar o material, saber se ele vai ter 3 portas, uma gaveta, um painel, se vai ser ripado, se vai ser um puxador em cava, se vai ser um puxador em alumínio, perfil, ou se vai ser um botão, ou se vai ser de couro. Isso é fácil. Mas isso é criar, isso é ideia. E ideia é igual aquela história, né? No papel aceita tudo. Enquanto eu estou na parte da ideia, que eu estou rabiscando, que eu estou um brainstorm ali de ideias de criação, tá tudo bem. A hora que eu consigo identificar que eu aprovei uma ideia, uma dessas várias soluções que me vieram à cabeça e que eu quero que ela seja executada, eu preciso passar para o projeto. Eu preciso pegar aquilo dali e colocar em dados, referências, desenhos. Eu tenho que fazer um desenho que explique e mostre como é que eu vou colocar isso de pé. Como é que eu vou fazer aquilo ali ser feito? E aí você pode parar nesse momento e perguntar assim, Gabriela, você está criando cabelo em ovo, porque eu não preciso saber disso, porque eu tenho um marceneiro que vai resolver isso. Manda para ele, deixa que ele me atende. Eu já fiz o mais trabalhoso que é ter a ideia. Eu já tive a ideia, é ele que execute, ele que faça essa parte técnica. Estou contratando ele para isso. Ou eu vou a loja de planejado vai resolver isso para mim. Não preciso me preocupar com isso, Gabriela. Você está inventando moda. Então, deixa eu te falar que é aí que você se engana. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque a marcenaria ou o planejado, ele vai fazer do jeito que você quer? Você garante que ele vai entender o teu raciocínio, da tua ideia? Você sabe se ele vai fazer exatamente como você quer que ele faça? Você sabe se ele vai ter o capricho que você quer que ele tenha? Você não pode garantir isso. Você não tem como garantir isso. Nem com a marcenaria mais parceira que você tiver na tua vida, você pode garantir isso. Porque só quem sabe o que você idealizou e o que você quer é você. E isso você não pode transferir para ninguém. Você não pode transferir a tua ideia para outra pessoa resolver. Ela não está no teu cérebro. Você não está explicando. E não adianta você dizer que você vai mandar o 3D para aquela pessoa e que ela vai fazer, porque ela não vai fazer. Porque o 3D te mostra a casca de uma marcenaria. Ele mostra o que está por fora, ele mostra aonde você quer a gaveta, onde você quer a porta, onde você quer que a marcenaria comece, onde que ela termina, qual é a altura, qual é o puxador e qual é a cor. Mas ela não mostra os detalhes de como você quer que as gavetas abram. Ela não mostra se você está fazendo um gavetão e ali dentro você tem uma gaveta embutida, porque você fez isso para ganhar o alinhamento do puxador em alumínio, em linha que você está projetando.
Isso está só na sua cabeça. Você não colocou isso no 3D. E se você quiser fazer isso no 3D, você precisa saber como é que uma marcenaria se constrói. Porque se você não souber, você não vai saber fazer isso no 3D. E por que eu sei que você não faz? Porque eu não faria. Eu desenho, eu modelo, eu desenho à mão, eu desenho no CAD, eu modelo no 3D. E eu só consigo fazer esse tipo de detalhe em qualquer um desses tipos de desenho porque eu sei como é que são os encaixes. Eu sei quantas peças de MDF eu tenho que colocar para correr a gaveta externa, a gaveta interna, para dividir o montante, para fixar a corrediça e para dividir a parte da gaveta da outra parte. Sem isso, sem esse conhecimento da técnica e da construção da marcenaria, eu não sou capaz de produzir um 3D, eu não sou capaz de fazer a minha ideia ser compreendida. E quando eu não compreendo isso, eu não estou projetando, eu estou só tendo uma ideia. E quando chega na mão do marceneiro ou do lojista, que você diz que ele vai resolver para você, ele vai fazer o que é mais fácil. E nem sempre o que é mais fácil é o que você... Tem alguns marceneiros e algumas lojas planejadas que elas têm um certo preconceito quando pegam um projeto de marcenaria que vem de arquiteto ou de design de interiores. Tem sim. Existem duas vertentes. Eu vou falar da vertente de quem projeta. Eles não gostam muito, alguns, né? Por quê? Porque vem um projeto com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de acabamento, que dá trabalho para o cara fazer. Vai ser trabalhoso, não vai ser difícil, vai ser trabalhoso para ele fazer. E o marceneiro quer fazer rápido para já entregar esse e começar outro trabalho. Ele está pensando no lucro, no faturamento da marcenaria dele e ele não está errado. Mas ele vai ter que fazer o nosso projeto. Se o meu projeto está bem feito, bem detalhado, ele vai fazer de acordo. Porque ele sabe que se ele não seguir, eu vou pedir para ele fazer novamente. E eu peço. E isso é prejuízo para ele. Então, se é prejuízo para o marceneiro refazer porque ele não seguiu o meu projeto, é prejuízo para mim, que sou arquiteta, ter que ficar modificando um projeto entregue porque o que eu desenhei não é possível de ser executado. Então, se um projeto sai do meu escritório, eu já quero começar outro projeto, porque eu já fui contratada de novo e a gente vai pegando mais e mais projetos. Entenderam, né? É aí que mora o gatilho da gente faturar. Só que, se eu não detalho, se o meu projeto sair com falha, ele vai bater na marcenaria e vai voltar para mim. E quando voltar, eu tenho responsabilidade em consertar, em corrigir. E isso é prejuízo dentro do nosso escritório. Estou falando já até de uma parte que não era nem a de hoje, que é um prejuízo. Mas é isso mesmo que acontece. É prejuízo. Para com essa ideia de delegar de transferir a responsabilidade da tua ideia, de detalhar a tua marcenaria para o marceneiro ou para... Se você criou, se você tem a ideia, argumenta, detalha, desenha, faz acontecer. É isso que vai fazer você ganhar mais. É isso que vai fazer você ganhar autoridade e dinheiro, claro, né? As duas coisas. Porque nesse sentido, você precisa ser o melhor que você puder. O melhor. Você não vai ser perfeito, porque ninguém é. Nem eu sou. E eu tô longe de querer ser perfeita. Mas eu sou muito boa no que eu faço. Porque eu vou a fundo, eu estudo. Tem 20 anos que eu estou estudando, gente. Só isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tem 20 anos que eu estou estudando isso. O que eu estou falando para você, eu não aprendi ontem, eu não aprendi num curso que eu fiz o ano passado, não foram os 3 projetos de marcenaria que eu fiz e que ficaram lindos e que eu aprendi tudo isso. Não. O meu repertório, o meu conhecimento, aquilo que eu sei, eu coletei, eu reuni durante 20 anos. E eu testei ao longo desse tempo. Então, hoje, eu consigo ser até mais criativa, mais inovadora, buscar novas soluções, porque eu tenho um repertório muito bom. Muito bom. Tanto de erro quanto de acerto. Eu tenho os 2 repertórios. Eu tenho um repertório de erro que eu listo ali, ó, não cometer.
e tem um repertório de acertos que eu faço assim, isso daqui é o caminho que eu tenho que seguir. E eu não perco nenhum desses dois pontos de vista. E é o que eu quero que você faça, porque é possível que você consiga esse olhar também. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Basta ter alguém que direcione para você conseguir entender o que é certo, o que dá certo e o que dá errado. Então, para com isso de que eu criei lindo, maravilhoso, um 3D e vai ser executado. Não é assim. Aprende a projetar, porque é isso que vai te levar para frente, é isso que te vai fazer crescer. Seja para você arranjar um emprego, seja para você faturar mais, crescer teu escritório, ser reconhecido, fazer uma amostra de decoração, seja lá o que você quiser fazer da tua vida. Que seja relacionado com marcenaria, você precisa entender. Sem isso, não vai rolar. Entendeu, gente? E eu tô empolgada hoje. E aí tem outra coisa. Eu vou mostrar para você como é que isso acontece, como é que é essa falha, como é que você pega essa falha. Porque muitas pessoas, né, já falei aqui, muitas pessoas acreditam que criei, fiz um 3D e faço marcenaria. Não, 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 não. Não, senhora. Não é assim. Você precisa saber projetar. E olha onde a gente erra, e erra. Nossa, é tão óbvio o erro, que chega a ser assim, a gente se surpreende de tão óbvio. Vou lá dar um exemplo prático. Imagina aí que você criou, você idealizou num quarto, num home office. Vamos de home office hoje. Idealizou um home office, onde esse home office tem um painel que você vai fixar a televisão e que você quer transferir a parte de cabeamento de elétrica, internet, rede, deslocar um pouco porque a televisão vai ficar melhor em tal lugar, etc e tal. Vamos supor que a tomada está aqui e você quer que a televisão fique aqui ou mais distante, ou ela está baixa e está alta. Ou seja, o cabo tem que andar isso tudo. E, claro, você não quer um fio pendurado no meio da sala, no meio do home office do teu cliente. Obviamente, você propôs acertadamente usar a marcenaria para solucionar isso. A gente faz um painel, esconde isso, deixa o cabo, os fios, todos circularem ali por trás e chega onde a gente precisa chegar. A gente distribui, a gente chama de distribuição de cabos por dentro da marcenaria. Corretíssimo a sua ideia. Maravilhosa. Ideia feita, ideia apresentada. E aí o seu cliente faz a seguinte pergunta para você. Gabriela, e quando eu quiser dar manutenção no cabo da net? Que é algo, né, que acontece sempre. Ou que você vai trocar de operadora, sei lá o quê. Como é que eu vou acessar? Eu tenho que desmontar a marcenaria toda para poder acessar essa parede? E aí, você vai falar para ele assim, claro que não. Sabe o que eu vou fazer? Tá vendo esse lugar aqui exatamente na direção onde tem a sua tomada e chegam os cabos de rede? Nós vamos colocar uma portinha, que a gente chama de visita, que é exatamente para que você tenha acesso a isso daí para dar manutenção. Aí ele, nossa, maravilhosa, ideia fantástica, nunca vi isso, vou utilizar. E, obviamente, você todo feliz que deu uma solução linda. Você bem franco, você viu essa solução no projeto de alguém, ou de alguém comentar, lembrou de utilizar, guardou essa carta na manga, chegou o momento de você utilizar isso, e você lança essa sugestão para o teu cliente aceita, você fica super bem com ele, e aí você vai e detalha. E faz todo o detalhamento, marca a vista, papapá, e aí manda para a marcenaria. Na hora da execução, o marceneiro, se é teu, se não é, liga para você e fala assim, fulana, você colocou uma porta aqui, mas a gente não consegue fazer. E aí você fala assim, como assim não? É possível. É só fazer um recorte, colocar um fecho-toque ou uma dobradiça e vai abrir. Aí ele fala assim, não, eu entendi.
Mas o que você não entendeu é que eu não tenho profundidade nesse painel para fixar isso que você está me pedindo. E aí você vai e fica com esta cara que eu estou agora, de paisagem, pensando como resolver e o que falar para o cliente. Porque nesse momento, o que eu acabei de mostrar para você é que você sabe criar, mas não sabe projetar. Você criou uma marcenaria, você criou uma ideia, você lançou uma ideia, vendeu essa ideia para o teu cliente, vendeu a ideia de que você soluciona, vendeu a ideia de que você é bom projetando, mas de fato, na realidade, você não sabe nada, porque você esqueceu um pequeno detalhe. O teu painel, ele é afastado da parede 6 centímetros no total, entre parede e a face do teu painel externo. A sua TV vai ficar aqui. E aí, vou usar isso aqui, ó. Isso daqui, tá? Você vai colocar a TV aqui. E aí você vai colocar isso aqui, 6 centímetros. 6 centímetros para passar cabeamento, maravilhoso. Só que, para isso abrir nesse sentido, eu preciso fixar aqui e nessa parte aqui uma dobradiça. E essa dobradiça, nessa parte daqui, ela tem 4,5 centímetros. Faz as contas. Até o final eu tenho 6 centímetros. Eu tenho 18 centímetros de espessura do MDF. Eu tenho 18 centímetros aqui de espessura. Eu tenho um fundo. Vou tirar até o fundo para facilitar, tá? E aí eu tenho 6 centímetros, tirei 18, ficou 4. E eu tenho 4,5 de dobradiça. Se você puser fundo, piorou. Se o painel for pequeno, você usa de 18. Se o painel for muito grande, você precisar que ele seja mais robusto, você vai usar de 25. Então, você simplesmente esqueceu que para abrir uma porta precisa de uma ferragem. Essa ferragem existe um tamanho. Essa ferragem ela é fixada no MDF. E essa ferragem, a parte que abre, é parte na porta e parte no painel. E essa distância da parede para o início da porta tem que minimamente ter meio milímetro, né, de distância entre o fim da dobradiça e o início da porta. Por quê? Porque senão ela trinca o MDF e você consegue rachar a marcenaria toda. E eu não consigo abrir. Então, nesse momento você percebe que você não sabe projetar? Porque se você estudasse, se você tivesse desenhado esse detalhamento, se você soubesse que uma dobradiça tem, em média, 4 centímetros e meio, que precisa do espaço interno para ser fixada, um fecho-toque também precisa de um espaço, um fecho-imã, algo assim, você saberia que você não poderia propor o que você propôs. E aí você vai me perguntar, Gabriela, mas então é só aumentar o espaçamento do painel. Concordo, mas você tem espaço para isso? Se você aumentar o espaço, vai poder ser feito? Porque eu tenho certeza que se você propôs 6 centímetros, é porque você está no limite. No limite da proporção, no limite do espaço do ambiente, no limite do uso que você precisa. É o espaço que ele pode ocupar. Senão, você já teria colocado com 10 centímetros de distância e não com 6. Então, você não tem esse espaço, você não tem essa margem de mobilidade para deslocar o painel. Você vai resolver como? Você não vai resolver. Você não vai resolver. Você vai resolver de uma forma assim, ou você vai fazer um sistema tipo facão, e aí você vai ter que mudar todo o desenho do desenho de detalhamento que você fez, né? Do 3D que você fez, você vai ter que refazer. Ou você vai ter que colocar uma coisa... Você entendeu que você vai ter que refazer o teu projeto? Ou você deixa do jeito que tá, sem a visita, e você marca com o teu cliente que assim, ó, quando você precisar fazer a manutenção, você chama o marceneiro, que ele desmonta, você espera com a marcenaria desmontada, chama o pessoal da NET, que nunca vem no dia que você marca, depois você chama o marceneiro de novo para montar novamente. O que acontece nesse momento, gente? O teu cliente desiste de fazer a marcenaria. Ele vai querer tirar
esse painel, preferi ficar com os fios pendurados do que ter essa trabalheira toda que eu acabei de listar. E por que ele vai preferir isso? Porque a pessoa que ele contratou para projetar se preocupou apenas em fazer um 3D e não sabe detalhar internamente como são os encaixes, como é o encaixe do montante, como é o encaixe da ferragem, qual é a espessura que ele precisa, qual é o distanciamento que precisa, como é que os montantes são fixados. Não reparou que ali tem um drywall, não pode botar peso. Então, isso é projetar. Entende quando eu falo que criar e projetar são coisas completamente diferentes? Entende também que a importância de eu entender, detalhar e não só fazer um 3D bonito? Porque projetar é eu conseguir desenhar de forma bem clara, representar as soluções construtivas para que a minha criação, a minha ideia seja feita. Porque sem isso, não vai ser feito. E aí você, Gabriela, mas você também exagerou. Você pegou ali só um ponto do painel que é muito específico, assim, eu não vou errar isso de novo. Isso vai se repetir. Porque você não sabe, você não aprendeu, você não tem conhecimento. Você cometeu esse erro, óbvio, porque você não conhece. Você não tem isso vivo na tua mente, você não está desperto para esse tipo de raciocínio. É claro que talvez você não consiga cercar todas as variações, as variáveis, né, que implicam em desenhar um projeto de marcenaria. Mas quando você tem conhecimento, já estudou, já viu, é familiar para você esse universo, você pode não saber ensinar, mas você sabe que tem que ter uma atenção com relação a várias questões. E antes de propor, você vai procurar saber. Você vai checar. Isso é projetar. É o cuidado em reunir as informações, em saber como as coisas são feitas para poder propor algo que seja inusitado, diferenciado, personalizado. Porque se você não fizer assim, você vai ter que se render às soluções que o marceneiro ou a loja de planejado te derem. Você não vai se tornar necessário. Para que eu vou contratar você para projetar minha marcenaria se você não sabe solucionar? Eu não contrato. Não vou te contratar mesmo. Para quê? Por que eu vou te contratar? Se você não soluciona, se você depende do raciocínio, da informação de outras pessoas. Eu não dependo do raciocínio de outras pessoas. Acho que eu já contei em algum vídeo aqui, né? O caso em que eu fui num planejado, né? Validar o que o planejado, a projetista, tinha feito junto com a minha cliente, de um sistema de portas de correr. Era um sistema de portas de correr, eu acho que são 2, 4, 6, 7 portas de correr, né? Um painel enorme. E, obviamente, isso é um volume grande dentro da sala. E o sistema que tinha sido criado tinha, assim, muitas partes fixas e móveis, né? E estava grosseiro, etc e tal. E eu pedi para retirar, a projetista falou que não podia. E eu questionei para ela, assim, mas não pode por quê? Não, porque o sistema precisa dessa parte fixa. Eu falei assim, não precisa. Porque você corre com 2 trilhos. Essa parte daqui, você vai fixar isso aqui na parede, que é o que eu quero, que vai ficar pequeno. Essa porta você vai correr no trilho da frente, essa vai correr no trilho de trás. Essa parte fixa vai ficar lá longe, você não precisa dela. E quando você fizer o fechamento dessa lateral com essa daqui, elas vão fazer um ângulo de 90 graus. E você pode perfeitamente retirar essa parte fixa extra que você está colocando. Ela parou e olhou para minha cara como quem diz, entendi o que você quis dizer, você sabe, né, projetar? Eu falei assim, sim, eu sei. Eu não fiz só um 3D. Eu projetei, eu criei, eu pensei a solução daquilo ali resolver para não impactar no meu projeto, para não impactar no ambiente da minha cliente. Para isso que ela me contratou. Não foi para dizer que era para ser branco com madeira. Isso também ela quer, óbvio, né? Que ela quer que seja harmônico. Mas o que ela quer é essa minha solução. Eu reduzi em 20% o custo da marcenaria para minha cliente. E viabilizei para ela fazer coisas que ela não faria.
porque estava saindo caro esse painel. Gente, imagina um painel de marcenaria numa sala enorme que tem 7 folhas, 6 portas e fixo, é caro. Se você consegue reduzir o valor para o teu cliente, é paixão para o resto da vida. Mas isso é a minha função. E é para isso que eu sei marcenaria. E é para isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Porque eu quero que vocês também pensem desse jeito. Então, você veja, vejam só, eu dei o exemplo da dobradiça no painel de TV, na portinha de visita. Eu dei a solução desse painel, que eu consegui reduzir a quantidade de painéis, porque eu sabia exatamente como encaixar os montantes e o trilho. Então, eu pude trazer essa solução. Mas eu tenho outras mais. Eu tenho outras com relação... Olha, portas, armários em canto embaixo da cozinha são campeões de problema. Porque muitas vezes o canto é um desafio. Não é assim, vou fazer uma cozinha em canto ou um armário em canto e vai tudo resolver. Não. Dependendo daquilo que você cria, se você tem porta... Se um dos lados é porta de correio, o outro é porta de abrir, você tem que entender como é qual é o lado que você vai fazer o montante inteiro e qual que você vai colocar só uma baguete para poder fazer isso melhor, para ficar mais, resistente, para que uma porta não bata na outra, não atrapalhe a outra na hora de abrir. Se eu quero que o canto seja todo visto, então eu vou trabalhar com montante sempre em baguete, mas eu tenho que estar atento com o tamanho dessa porta, a dimensão da porta, senão eu faço um fundo de marcenaria muito pesado e ele vai tender a ceder, ele vai arriar na marcenaria. Você acha que o marceneiro vai entrar na sua cabeça para pensar tudo isso? Não vai. Você acha que ele vai se preocupar com isso? Não vai. Porque não é o papel dele. São poucos os marceneiros que se preocupam com isso. Muito poucos. Graças a Deus a gente ainda tem. E eu espero muito que eles passem o conceito deles, a forma de trabalhar para eles, para outras pessoas, para que a gente tenha mais formações de marceneiros conscientes, né, e preocupados e cuidadosos com os projetos que eles pegam pela frente. Então, é muito importante que a gente compreenda essa diferença entre criar e projetar. É básico, é essencial que a gente consiga fazer essa diferenciação para que a gente consiga parar de achar que acha que você projeta porque você cria um 3D bonito. Um dia desse, eu peguei um projeto, um tempo atrás. Eu não fico analisando o projeto dos outros, tá, gente? Porque não é meu papel. Eu cuido do meu. Eu cuido do meu projeto, eu analiso só a produção da minha equipe, que é meu papel. Porque eu ensino para ela como ela tem que fazer. Eu tenho certeza que ela, quando estiver alçando voos, ou se ela quiser ter o escritório próprio dela, ou for fazer para os clientes particulares dela, ela vai saber fazer. E ela vai atender muito bem os clientes dela. Então, eu peguei um projeto que eu precisava entender, me pediram uma noção, Gabriela, quanto você acha que vai custar isso? Então, obviamente, eu precisei pegar o detalhe, o projeto, para ver o detalhe, porque é o detalhe que influencia, né, no custo. E aí tinha lá algumas informações de puxador em cava, puxador fecho-toque, iluminação embutida e uma mescla e montante oculto. Eu consegui pegar essas 4 informações. Mas por que eu consegui pegar essas 4 informações? Porque eu vi a estética do desenho, eu vi como ele estava se representando, então eu deduzi que era oculto. Ele escreveu que estava num detalhe em cava. Ele escreveu que tinha uma iluminação embaixo de determinada prateleira. Ele escreveu que tinha tal coisa. E aí eu paro para pensar, a que distância da prateleira ele quer essa iluminação? Porque eu posso ter uma prateleira dessa profundidade e eu ter aqui, no meio, na ponta. Aonde é que eu quero? Qual é o tamanho? Qual que é a potência? Como é que vai ser a cava? Eu não tinha essa informação. E eu deduzi que o marceneiro ia fazer pela cabeça dele.
Então, eu não tinha o detalhe do puxador em cava. Eu não tinha o detalhe do puxador em cava, é onde eu coloco a espessura do MDF que eu quero. Se eu quero de 18 milímetros, eu só quero de 15. Se eu não especifico, o marceneiro vai fazer de 15, que é mais barato. Mas pode ser que esse mais barato não aguente o peso que você vai colocar ali dentro. E aí, isso é erro de projeto. Então, saber como é que é o sistema que encaixa e quando você faz porta de frente, né, que os montantes são ocultos e o puxador é em cava, se esse móvel não está encostado na parede, você tem que se preocupar com essa lateral. Você quer que nessa lateral você veja o desenho do puxador em cava ou não? Isso vai prejudicar ou não? Então, eu penso tudo isso no meu projeto. É isso que eu faço. E é isso, na verdade, que eu ensino quando eu estou aqui mostrando como é o meu método de projetar. Eu ensino isso para quem quer, para quem chega aqui com os meus vídeos, os meus conteúdos. É o que eu ensino. A pensar desse jeito para projetar projetos de marcenaria, para projetar marcenaria. Não tem outra coisa. Eu já listei, eu elenquei aqui, né? Eu estou aqui nesse vídeo mostrando, comprovando para você os erros que nós podemos cometer e a diferença de quem projeta e de quem não projeta. De quem sabe o conteúdo de projetar e quem não sabe. O que acontece na vida de quem tem conhecimento e de quem não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento vai ter faturamento. Quem não tem conhecimento vai ter prejuízo. Pronto. É simples assim. Então, gente, esse era o conteúdo que eu gostaria de passar no dia de hoje. Isso é um ponto essencial para que você consiga construir a forma que você projeta a marcenaria. Para que você passe de criadora, de imaginário, de ideia, a projetar marcenaria. Com consciência, com conhecimento, com propriedade, na verdade, tá? Então, agradeço muito a todas as pessoas que estiveram presentes, agradeço muito a paciência que vocês tiveram aqui, né, comigo. Espero que faça muito sentido para vocês esse conteúdo. Quem tiver dúvida, gente, pode entrar em contato. Aqui, deixa eu só responder aqui a Tati. A Tati falando que muitas vezes uma marcenaria não foi bem executada, não por causa do marceneiro, mas por conta do projeto que não foi bem detalhado. Sim, isso é total verdade, Tati. Porque como eu acabei de falar, o marceneiro não tem noção do que a gente tem na nossa cabeça. Então, alguns acabamentos, alguns encaixes, se eles não são resolvidos na hora do projeto, ele vai ser feito de qualquer jeito na hora da produção. Ele vai ser feito de qualquer jeito. E quando é feito de qualquer jeito, o resultado fica feio, fica mal feito. E aí fica aparente que o teu projeto é ruim, quando na verdade é, né? Então, mas aí as pessoas tentam colocar a responsabilidade na marcenaria. E nem sempre é o marceneiro. É claro que tem umas marcenarias que, assim, né, pecam, mas não é sempre. A gente tem que reconhecer que existe erro de projeto, existe erro de detalhamento, existe erro que não é do marceneiro. Ele não pode ser responsabilizado por tudo. O coitado está na ponta do serviço, da linha de produção, mas entre a criação e a finalização existe um projeto. Existe uma pessoa que somos nós, arquitetos e design de interiores, que somos os responsáveis por dizer exatamente como deve ser feito. E só a gente aprendendo, conhecendo, é que a gente vai conseguir fazer essa etapa bem feita, concluir essa etapa bem feita, né? Eu costumo dizer aqui que eu aprendo com os marceneiros. Quem me acompanha no Instagram aqui percebe, sábado de manhã eu fui para a marcenaria do marceneiro, que é o meu marceneiro da minha casa, da minha família, que eu indico, né? E eu fui para a marcenaria para ver ele fazer ao vivo, para tirar dúvida, para entender melhor o que eu já conhecia, para saber se eu estava projetando certo, para entender se tem alguma maneira mais fácil de eu desenhar para ele, para eu entender como é que é o acabamento, qual é a dificuldade dele, entendeu? Então, isso é muito importante. Aí a Tati, sim, Tati. Bom detalhamento, a gente saber detalhar é muito importante. E incrível, né?
detalhamento de marcenaria a gente não aprende na faculdade. Eu diria que o projeto executivo, detalhamento de tudo, a gente não aprende na faculdade. O detalhamento executivo de obra, detalhamento executivo de marcenaria, eu, pelo menos, não aprendi nas minhas cadeiras. É tão superficial, é tão pouco, que a gente, com certeza, precisa, depois de formada, buscar um complemento disso. Eu precisei buscar e bati cabeça, e é por isso que eu estou aqui compartilhando, porque eu sei que esse conteúdo, esse material, a gente não tem ele com fácil acesso, né? Sim, Tati, são várias etapas, né? Vários itens que a gente precisa conhecer para fazer um bom detalhe. Eu estou passando por vários pontos para que a gente junte, igual um quebra-cabeça, né? Eu estou dando pinceladas bem soltas que parece que não faz sentido, mas que reunidos a gente consegue montar esse detalhamento, entender qual é o processo que a gente precisa percorrer para chegar nele. E sim, a gente tem que ter experiência, porém, você pode acelerar esse seu aprendizado. Você não precisa passar a tua carreira inteira, existem etapas, existem caminhos que você pode percorrer, que você pode ser direcionada, né, para acelerar, para aprender mais rápido. A experiência não vai ser eliminada do processo, mas você pode eliminar algumas etapas de erro quando você tem alguém que te oriente, que tem alguém que mostre, que exemplifique e que conte aquilo que ela já passou, que é o caso que eu estou passando aqui. Tenho 20 anos de formada e há 20 anos, 20 e pouquinho, 25, eu detalho marcenaria. E eu aprendi acertando e errando, e hoje eu tenho esse conhecimento criado, desenvolvido, montado na minha experiência. E hoje eu compartilho um caminho, né, uma orientação para que as pessoas possam dali montar, né, vivenciar a própria experiência. Mas alguns erros você pode evitar. Ah, isso pode. Tem muito erro que a gente pode evitar, tá? E é para isso que eu estou aqui compartilhando. Gente, muito obrigada pela presença. Tati, muito obrigada pela sua colaboração. Sinta saúde amanhã. Gente, até lá. Obrigada. Beijo.